Bom dia, bom dia, bom dia, meninos! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre função logarítmica e vamos fazer uma questãozinha só para ter um gostinho de função exponencial, para a gente não esquecer o conteúdo passado. Lembra que função logarítmica vai cair na sua AV2. Pelo que eu verifiquei, o conteúdo de álgebra é só esse. Lembra que é uma questão de múltipla escolha, pode ser que seu professor se inspire em algumas dessas questões aqui. Então, presta muita atenção. Na hora que eu estiver lendo o enunciado, pausa, tenta fazer sozinho, pega o seu caderno, faça como se você estivesse, de fato, fazendo a sua prova, vê se você está conseguindo ou não, depois compara a minha resolução com a sua, será que você acertou, será que você seguiu o melhor caminho ou não? Às vezes, algumas questões a gente vai no instinto, né? Vai que a sua lógica deu certo. Se você seguiu um caminho diferente do meu e achou a resposta certa, me conta lá no fórum que eu quero saber. Não esquece de ir lá naquele fórum onde você pegou esse link e escrever presente no horário da nossa aula para eu saber quem é que estava de fato acompanhando a aula. Certinho? Vamos começar? Admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro. T é considerado em ano e A é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y. Admita ainda que y de 0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a 3, 4, 6, log de 7 na base 2 ou log de 15 na base 2. A primeira questão, ela conta para você a história de um tipo de eucalipto e ele está te dando uma função que representa o seu crescimento. E essa função, ela é y de t, que é igual a elevado a t menos 1. E aí ele te traz algumas informações. O y de 0, o enunciado nos diz que ele representa o tamanho da planta quando plantada, certo? Se você olhar o primeiro pontinho que aparece no gráfico, tem uma altura de 0,5. Então, o momento em que a planta é plantada, ela tem uma altura de 0,5 metro. Concorda? Mas a gente tem uma função que nos garante que o y de t é dado por a elevado a t menos 1. Se a gente está falando aqui do y de 0, a gente pode fazer esse cálculo. Eu tenho y de 0, que é igual a elevado ao t, que é 0, menos 1. Quem é o y de 0? Já falamos que é 0,5. Então, 0,5 é igual ao a elevado a 0 menos 1 é menos 1, né? Beleza. Você conhece uma outra maneira de representar o 0,5? O 0,5 ele pode ser escrito como 1 sobre 2, concorda? E quando nós temos uma potência cujo expoente é um número negativo, a gente precisa inverter a base. Lembra disso? Isso aqui ficaria 1 sobre a elevado a 1, que nem precisa escrever esse elevado a 1, né? É a mesma coisa da gente escrever simplesmente 1 sobre a. Para resolver isso daqui, multiplica cruzado. Olha o que você vai ter. 1 vezes a é a e 1 vezes 2 é 2. Isso quer dizer que na nossa função y de t igual a elevado a t menos 1, o meu a é 2. Então, eu posso reescrever a nossa função e ela vai ficar assim, ó. Y de t é igual a 2 elevado a t menos 1. Concorda? Ele me fala que deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros a mais do que no plantio. Quando ela foi plantada, ela não tinha 0,5 metro? Então agora a gente está falando de um momento em que a nossa planta vai atingir uma altura 0,5 mais 7,5, uma altura de 8 metros. Nós vamos novamente reescrever a nossa função, só que agora a gente vai trocar o y de t por 8. A gente está trabalhando com esta função, ok? Vamos trocar o y de t por 8. Eu tenho que 8 é igual a 2 elevado a t menos 1. Isso é uma equação exponencial.
Você consegue escrever o 8 como uma potência? A gente pode escrever o 8 como sendo 2 elevado a 3, que é igual a 2 elevado a t menos 1. Se as bases estão iguais, basta agora eu igualar os expoentes. Eu posso falar que t menos 1 é igual a 3. Passa esse 1 para o outro lado, ele vai somando. Então, o meu t é o equivalente a 3 mais 1. E então, podemos dizer que o t é igual a 4. Tem uma alternativa que apareceu isso, não tem? Foi na letra B. Letra B era a nossa resposta correta. Se você observar, nas alternativas D e E apareceu logaritmo. Isso pode confundir. Tem gente que não gosta de logaritmo e já salta a questão direto na prova. Então, não é uma questão que envolvia logaritmo, envolvia potência. Certinho? Vamos fazer agora uma de logaritmo? A hidrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos o logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8, qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7, valores maiores que 7 e menores que 8, valores maiores que 70 e menores que 80, ou valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Analisando bem, com cuidado, a nossa hidrangea macrophylla, a gente tem uma informação que para a flor rosa, só pelo fato dela ser rosa, ela tem que ter um pH que seja maior do que 7. O pH tem que ser maior, boquinha aberta para ele, certo? E para que ela seja comercialmente mais valorizada, esse pH também tem que ser menor do que 8. Concorda que assim a gente consegue resumir toda a história que foi contada no enunciado? A gente pode ainda trocar esse pH pela fórmula do logaritmo. Cuidado, tem um sinal negativo que você não pode esquecer, tá bom? Então, nós temos menos o log de x na base 10. E a gente mantém as duas desigualdades. Nós temos aqui o 7 e o 8. Não sei se você está habituado a trabalhar com uma desigualdade tendo esses dois símbolos, essas três partes. Mas a gente trabalha da mesma maneira como se a gente estivesse fazendo separado. Se você preferir, ignore isso daqui e resolve essa primeira parte. Depois, ignore esse início e resolve o final. Aí basta você juntar as duas soluções. Eu acho muito mais rápido a gente trabalhar com todo mundo junto. Você deve concordar que a nossa incógnita está no meio e ela está negativa. E isso não é admissível. A incógnita não pode ficar negativa. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente precisa multiplicar por menos 1 toda a nossa inequação, não é verdade? Quando a gente faz isso, troca todos os sinais e inverte as desigualdades, lembra disso? Então, olha só, o nosso 7 vai ficar menos 7. A nossa desigualdade, que era menor, ficou maior. O logaritmo ficou positivo, logaritmo de x na base 10. De novo, mudou para maior e o 8 ficou menos 8. Pronto. Agora é só a gente resolver. Ignora, faz de conta que essa parte não existe. O que você faria para resolver isso daqui? Você colocaria, pela regra do coraçãozinho, da bundinha, da borboletinha, o que você preferir, você faria isso, 10 elevado a menos 8, é igual a x, não é verdade? Então, peraí, o meu x mantém a desigualdade, é maior do que 10 elevado a menos 8? Faz sentido para você? Do lado de cá, a mesma coisa, 10 elevado a menos 7, x. Eu tenho 10 elevado a menos 7. Isso daqui já parece com uma das alternativas, não parece? Olha só, o nosso x, ele está sendo menor, que a boquinha está fechada para ele, menor do que 10 elevado a menos 7, e está sendo maior, boquinha aberta para o x, do que 10 elevado a menos 8. Olha as alternativas. A letra E fala exatamente isso.
valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Então, a alternativa certa aqui é a letra E. Dúvida? Se tiver problema, me conta lá no fórum, certinho? Vamos ver mais uma? Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então, nós temos aqui uma descrição da magnitude, quando o terremoto é considerado pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais o log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em 1 micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Lembra que eu falei para você na semana passada que o Enem adora a escala Richter? Agora ele não está usando exatamente aquela formulazinha da escala Richter, mas está fazendo uma menção ao cara que descobriu ela, né? E está falando ainda sobre terremoto e magnitude e tudo mais. A gente tem aqui uma fórmula que a gente vai trabalhar que representa a magnitude por 3,30, eu vou colocar só 3,3, mais o log da multiplicação de A por F. Observa os valores que a gente tem anunciado. Se precisar, volta o vídeo um pouquinho para você acompanhar, ok? Nós temos uma amplitude, o A valendo 2.000 e uma frequência valendo 0,2. Vamos substituir esses valores aqui na nossa fórmula? A gente vai ficar com a magnitude sendo igual a 3,3 mais o log de 2.000 vezes 0,2. Concorda? Se eu multiplico 2.000 por 0,2, vou fazer isso aqui no rascunho, ó. 2.000 vezes 0,2 é 2 sobre 10, concorda? Cancela 0 e 0, vai ficar 200 vezes 2. Isso está sendo o log de 400. Então, a gente pode trocar isso por 400. Nós temos MS, que é igual a 3,3, mais o log de 400. Você conhece uma outra maneira de representar o 400? Se a gente está falando de log na base 10 e o enunciado te trouxe uma informação que foi o log de 2 na base 10, lembra quando não aparece a base, ela é 10? Beleza. Se a gente traz o nosso número que está no logaritmando para valores de 10 e 2, facilita a nossa vida, concorda? Eu acho que ajuda a gente. Então, eu poderia, por exemplo, reescrever esse 400. Vem para o rascunho de novo. 400, ele pode ser 4 vezes 100, não pode? Ele também pode ser 2 ao quadrado vezes 100, e assim eu fico baseado em 2 e em 100, que é 10 ao quadrado. Vou reescrever isso daqui, ó. Ao invés de escrever como eu tinha posto, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 100. Pode ser? Você deve se lembrar de uma propriedade que envolve logaritmo, que é o seguinte. Vou fazer mais um rascunho aqui no cantinho, ó. Se eu tenho o log de A vezes B, isto é a mesma coisa que fazer o log de A mais o log de B. Lembra dessa propriedade? Vamos usá-la bastante hoje ainda, viu? Se não lembra, volta lá nas suas anotações de álgebra, que eu tenho certeza que o professor já falou sobre isso. Nós podemos, então, reescrever isso aqui da seguinte maneira. MS vai ser igual a 3,3 mais o log de 2 ao quadrado mais o log de 100. Lembrando que a base do logaritmo aqui é 10, certinho? Resolvendo aqui um pouquinho mais, a nossa magnitude vai ser 3,3 mais... Eu não sei como é que seu professor te explicou isso, mas eu gosto de fazer o seguinte, ó. Esse 2 que tá no expoente, você dá um peteleco nele,
que ele cai multiplicando aqui no início e fica 2 vezes o log de 2. Você conhece o log de 2? O enunciado te falou que o log de 2 é 0,3, então já troca, ó. 2 vezes 0,3, mais o log de 100 na base 10. 10 elevado a quanto dá 100? 10 ao quadrado, não é? Posso vir e trocar isso daqui por 2, concorda? Vou tirar esse 10 aqui da base para você não achar que isso é um expoente aparecendo. Faz os cálculos aqui comigo, olha só. 2 vezes 0,3 é 0,6, concorda? 0,6 mais 3,3 fica 3,9. E 3,9 mais 2 vai me dar uma magnitude de 5,9. Volta o seu vídeo um pouquinho e vai naquela tabela que tinha no enunciado, na primeira parte dessa questão. A gente tinha uma classificação conforme a magnitude. E lá na classificação de moderado, a magnitude ia exatamente até o 5,9. Então, a nossa classificação aqui é moderada. E essa resposta você encontra na alternativa C. Dúvida? E aí? Quando você leu, pareceu que era fácil? Para mim, o enunciado parece um pouco difícil, mas na hora que a gente vai desenvolver, nem é um cálculo tão complexo assim, né? Tenta fazer depois de novo sozinho, tá bom? Vamos ver mais uma? Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por m igual a 2/3 vezes o log de E sobre E0, sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre E1 e E2? Letra A. E1 é igual a E2 mais 2. Letra B. E1 é igual a 10 elevado a 2 vezes E2. Letra C. E1 é igual a 10 elevado a 3 vezes E2. Letra D. E1 é igual a 10 elevado a 9/7 vezes E2. Letra E. E1 é igual a 9/7 vezes E2. Nós temos uma informação sobre a magnitude do Japão. Então, a gente vai anotar aqui que no Japão, a magnitude, vou chamar de M1, foi de 9, certo? Enquanto que a energia do Japão, que a gente ainda não conhece, a gente pode chamar de E1. Beleza? Seguindo essa mesma linha, a gente vai anotar aqui as informações que a gente tem sobre a China. Na China, nossa energia é E2, como o enunciado pediu, e a magnitude do terremoto que houve na China, que vamos chamar de M2, foi de 7. Beleza? Agora, a gente tem uma expressãozinha, uma equação logarítmica que relaciona a energia de um desses países com aquela energia que é uma constante. Vamos lá. A magnitude, ela vai ser dada por 2/3 vezes o log de E sobre E0, constante, ok? Vamos fazer o nosso cálculo voltado primeiro para o Japão. Pensando no Japão, a gente tem no Japão o E1 e o M1, certinho? Vamos reescrever como é que ficaria essa equação? M1 é igual a 2/3 vezes o log de E1 sobre E0. O M1 do Japão é 9, então aqui no lugar do M1 eu vou substituir por 9. Isso daqui, o 3 está acompanhando o logaritmo, ele está dividindo. Se ele for para o outro lado, ele vai passar multiplicando, concorda? Eu tenho aqui 9 vezes 3. Vai ficar apenas o 2 multiplicando esse logaritmo. Se ele troca de lado, ele troca dividindo. Eu fico com isso daqui. Lembra que se uma fração passa dividindo, você vai conserva o primeiro número, que era 9, e multiplica pelo inverso. Mesma coisa.
tá bom? Isso aqui é igual o logaritmo de E1 sobre E0, beleza? Quem é a base desse logaritmo? Apareceu escrito? Se não apareceu nada escrito é porque é 10, certinho? Eu posso inverter isso daqui para ficar mais didático para você, mais fácil de você trabalhar. Se eu inverto todo mundo ao mesmo tempo, eu não preciso trocar sinal. Então, eu vou manter o meu log no primeiro membro da equação, log de E1 sobre E0 na base 10. Isso vai ser igual, 9 vezes 3 é 27. 27 dividido por 2 fica, se fosse 26, ficava 13, né? Como é 27, vai ficar 13,5, concorda? Dá pra fazer agora a nossa regrinha, não dá? Ó, 10 elevado a 13,5 vai ser igual a esse logaritmando, concorda? Seguindo aqui pra cima, ó, a gente pode falar que 10 elevado a 13,5 é igual a 1 sobre E0. Se você observar, todas as alternativas que nós temos está começando com E1. Então, vamos isolar o E1 aqui para a gente ver como é que ficaria? Se a gente passa esse E0 para o outro lado, ele vai passar multiplicando. A gente tem, então, que o E1 do Japão é igual o E0 multiplicado por 10 elevado a 13,5. Concorda? Vamos pensar agora lá na China? Vamos separar aqui para a gente trabalhar com a informação que a gente tem da China. E lembrando que a gente vai usar essa mesma fórmula, ok? Então, nós temos que M2 é 7, baseado na nossa fórmula que era M, no caso agora M2, é igual 2/3 vezes o logaritmo de E2, já que a gente está falando da China, sobre E0. Se a gente substituir o M2, nós temos aqui 7. Novamente, a gente vai mudar essa fração. O 3 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, assim como o 2 que vai ficar multiplicando pelo logaritmo vai passar dividindo. E isso vai ser igual ao log de E2 sobre E0. Concorda? 7 vezes 3 é 21. E 21 dividido por 2, se fosse apenas 20, daria 10, né? Então, nós temos 10,5 nesse resultado. Eu vou inverter novamente para facilitar para você. Nós temos que o log de E2 sobre E0 é igual a 10,5. Lembra que a base desse logaritmo é 10? Isso quer dizer que a gente pode fazer de novo a nossa regrinha bem aqui. E a gente vai encontrar que 10 elevado a 10,5 vai ser igual a E2 sobre E0. Concorda? Se a gente quiser inverter isso daqui, imagina que eu coloco 1 aqui embaixo para multiplicar cruzado. Se eu faço uma inversão, eu vou ter E0 multiplicado por 10 elevado a 10,5, concorda? Que vai ser igual a 1 vezes E2. Essa potência que vai estar multiplicando pelo E0 pode voltar dividindo, não pode? E a gente ficaria, vou anotar aqui no cantinho, ó. A gente ficaria com E0, esse cara que estava multiplicando por ele vai dividindo. E0 igual a E2 dividido por 10 elevado a 10,5, certinho? Por que eu fiz questão de separar esse E0? Porque agora a gente vai substituir ele na equação que a gente tinha lá em cima. Então, a gente vai ter que o E1 vai ser igual a E2 dividido por 10 elevado a 10,5 vezes 10 elevado a 13,5. Potências de mesma base sendo divididas. Você conserva a base e subtrai os expoentes, ó. 0,5 menos 0,5 sumiu. 13 menos 10 fica 3. Então, a gente pode dizer que o E1 é igual a E2 vezes 10 elevado a 3. Volta lá nas alternativas e vê onde que a gente tem essa informação. Acredito que essa informação apareceu na alternativa C.
Dúvida? Pensou em resolver desse jeito? Um conselho. Pega para você se preparar para a sua V2 e assista os vídeos da aula de hoje e da aula da semana passada. Você vai ver que tem muita coisa semelhante, tá bom? Qualquer dúvida, comenta comigo lá no fórum, certinho? Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, Lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para o log de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? 1999, 2002, 2022, 2026 ou 2146? Bom, essa talvez seja a questão mais difícil de hoje. Questão que caiu em 2018. Você deve ter percebido que eu não segui uma sequência lógica nos anos. Eu coloquei por níveis de dificuldade, na minha opinião. Eu acho que essa e aqui era um pouquinho mais puxada, porque ela vai envolver um pouco mais de cálculos do que as outras questões que a gente fez. Mas ainda não é impossível, tá bom? Conhecendo as propriedades de logaritmo, dá para sair numa boa. E essa foi uma questão difícil, então quem acertou ela conscientemente, que estava bem preparado, se deu muito bem quando fez a prova do Enem. Vamos organizar todas as informações que esse enunciado traz pra gente? Olha só, primeiro ele me fala sobre a densidade dos transistores. Vamos anotar como é que a gente calcula essa densidade. Essa densidade ela é encontrada quando a gente divide o número de transistores pela capacidade em centímetros quadrados. Então, olhando para a informação que a gente tem no enunciado, nós temos 100 mil transistores dividido por 0,25. 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100, ou 1/4, né? Então, eu tenho 100 mil dividido por 1/4. Dividir por uma fração, a gente pode fazer conservando o primeiro número e multiplicando pelo inverso, concorda? Se a gente faz isso, a gente vai ter 4 vezes 100 mil, que vai me dar uma densidade de 400 mil transistores por centímetro quadrado. Concorda com isso? Beleza, vamos seguir. A gente tem que montar aqui uma fórmula, uma função que relacione essa quantidade de transistores ao longo do tempo. A gente sabe que inicialmente nós estamos falando de 400 mil transistores. Então, se eu tenho aqui uma função baseada no tempo t, eu vou estar trabalhando com esse valor inicial de 400 mil transistores. Você observou que ele está falando que isso vai dobrar a cada 2 anos? Então, dobrar costuma ser multiplicar por 2, concorda? Então, ó, isso vai multiplicar por 2. Mas, quando passar 2 anos, multiplicou por 2. Quando passar 4 anos, multiplicou por 2 vezes 2. Quando passar 6 anos, multiplicou por 2 vezes 2 vezes 2. Tá percebendo que a gente tem uma potência aí? A gente tem a quantidade de anos dividido por 2, porque ele está aumentando a cada 2 anos. Então, a gente tem aqui um t dividido por 2. Essa é a função com a qual a gente vai trabalhar, certinho? A gente está querendo chegar a uma densidade, a um valor de 100 bilhões. 100 bilhões. Como é que eu posso escrever isso? Ó, eu tenho 100. Se eu multiplicar por 10 elevado a 3, acrescentar 3 zerinhos, vira 100 mil. Concorda? 10 elevado a 6, acrescentar 6 zeros, vira 100 milhões. Se eu acrescento 9 zeros, 10 elevado a 9, fica 100 bilhões, que é o que eu quero. Então, eu tenho aqui 100 vezes 10 elevado a 9. Concorda? É muito melhor que escrever aquele mundo de zeros, né? Bem melhor.
Esse daqui eu também posso adaptar ele. Olha só, eu posso escrever isso como sendo 4 vezes. Eu tenho 5 zerinhos, não é? Então, 10 elevado a 5 vezes 2 elevado a t sobre 2. A minha incógnita está bem aqui nessa potência. Eu vou deixar a potência sozinha. Para isso, eu vou pegar essa galera e levar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 100 vezes 10 elevado a 9 dividido por 4 vezes 10 elevado a 5, que é igual a 2 elevado a t sobre 2. Certinho? Beleza. Olha só. Potência dividido por potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Aí eu posso dividir 100 por 4? Não recomendo. Se você dividir 100 por 4, você vai ficar com 25, que não é um número bacana de você tentar trabalhar aqui agora. Nós passamos por isso numa outra questão. Estamos falando de logaritmos. O enunciado já me trouxe um logaritmo de base 10, certo? Então, a gente trabalhar com 100 e com 4, que é 2 ao quadrado, eu posso até mesmo vir aqui e trocar, para você não esquecer, ó. O 4 é 2 ao quadrado. A gente trabalhar com esses números na potência de base 10, já que a gente conhece o log de 2, é melhor pra gente, fica mais fácil. Então, eu não vou fazer a divisão por 25, não é o melhor caminho, tá bom? Se a gente faz os expoentes 9 menos 5, fica 4. Vamos escrever o que a gente tem? Nós temos 100 sobre 4, que é 2 ao quadrado, vezes 10 elevado a 4, a gente subtraiu, que é igual a 2 elevado a t sobre 2. Podemos agora passar logaritmo dos dois lados da nossa equação. Se a gente passa log dos dois lados, nós vamos ter aqui, ó, o log de tudo isso na base 10. Vou reescrever do lado de cá. Eu tenho também o log na base 10 de 2 elevado a t sobre 2. Certinho? Você deve se lembrar que por propriedades de logaritmos, já passamos por isso hoje, inclusive. Se a gente tem uma multiplicação acontecendo no logaritmando, essa multiplicação, ela pode virar uma adição. Não pode? Então, eu vou ter o log disso mais o log disso daqui. E na divisão, vai virar uma subtração. Lembra disso também? Só você revisar a propriedade de logaritmo, tá bom? Nós podemos separar aqui, nós teremos o log de 100 na base 10. É uma divisão, né? Então, menos o log de 2 ao quadrado na base 10. Uma multiplicação fica mais o log de 10 à quarta na base 10, que é igual a esse log bem aqui. Eu já vou pegar esse expoente e dar um peteleco nele e ele vai cair multiplicando no início, tá bom? Então, eu tenho t sobre 2 vezes o log de 2 na base 10. Vamos substituir os valores? Log de 100 na base 10. 10 elevado a quanto dá 100? 2, né? Então, eu tenho 2 menos, ó, dá um peteleco aqui, esse 2 vai cair multiplicando aqui no início, certo? O log de 2 na base 10, pelo enunciado, é 0,3. Multiplica por 2, vai ficar menos 0,6, concorda? Olha o peteleco de novo. Vem aqui no 4 e joga ele aqui pro início. Você vai ficar com 4 vezes, cancela ele aqui. O log de 10 na base 10 é 1, né? Então, você tem mais 4, que é igual a t sobre 2 vezes o log de 2 na base 10 é 0,3. Já falamos sobre isso, né? Isso foi dado pelo enunciado. Então, a gente tem aqui 0,3. Vou continuar esse cálculo aqui em cima. Mas concentra aqui comigo, ó. 2 mais 4 é 6. E 6 menos 0,6 fica 5,4. Eu tenho t vezes 0,3 sobre 2. O 2 que está dividindo pode passar para lá multiplicando. Se eu faço, ó, 5,4 vezes 2 vai ficar 10,8. O 0,3 pode passar dividindo. Eu tenho essa divisão que vai ser o valor do meu t. Número decimal dividido por número decimal, ok. Mesma quantidade de casas decimais, ok. Ignora a vírgula, você vai ter 108
dividido por 3. Quem é que você multiplica por 3 para chegar perto do 10? É 3 mesmo, né? 3 vezes 3 é 9, 10 menos 9 é 1, desce o 8. E agora, quem que você multiplica pelo 3 para poder dar 18? Vai ser 6, né? Então, eu tenho 6 vezes 3, 18 e zerou. Eu posso falar que o meu T deu 36. Só que não temos essa resposta, né? Nós temos uma informação no enunciado que foi referente ao ano de 1986. Se eu somo aqui mais 36, olha o que a gente tem. 6 com 6 dá 12, sobe 1. 8 com mais 4 fica 12. Sobe 1, 9 em 1 fica 10, subiu mais 1 ficou 2. O ano procurado é o ano de 2022. Então, esse evento vai acontecer daqui 2 anos, né? A alternativa correta é a letra C. E aí, o que você achou? Fácil, difícil, muito mais difícil do que as outras que a gente fez ou tranquilo? Eu acho que a gente veio num nível crescente legal que ajuda a compreender. Se você não pegou tudo de uma vez, tenta assistir o vídeo novamente, tenta fazer com calma, passo a passo, depois você tenta fazer sozinho. É importante para você ter esse processo do estudo, tá bom?